que ele se denomina como o velho Paulo, homem de uma experiência marcante no que diz respeito à conversão ao cristianismo. Ele endereça essa carta a Filemon, um cristão muito conhecido na igreja antiga, um cristão de atos notórios e que fez com que ficasse famoso pelas suas esmolas, pela sua maneira de tratar as pessoas, que abriu as portas até mesmo de sua casa para receber uma igreja, receber os irmãos em Cristo. A igreja era localizada na casa deste homem, pois se tratava de um homem de muitas propriedades. Era um homem rico, era um homem abastado. O apóstolo Paulo diz que agora a fé de Filemon será testada, será provada e aprovada de fato, visivelmente, a igreja de sua época. A Bíblia diz que este Filemon tem um escravo chamado Onésimo. E Onésimo irá errar contra seu senhor. Onésimo irá dar um prejuízo enorme ao seu senhor e ele irá fugir de Filemon, indo para outra cidade. Ele é preso, obviamente, por causa do seu feito, por causa de seu erro, por causa de sua falta. Ele é preso em Éfeso. E por coincidência ou não, o que eu acredito não ser, ele vai para a mesma prisão onde estava o apóstolo Paulo. E nesta prisão, Paulo prega para Onésimo, o escravo, e Onésimo se converte, se tornando agora não apenas um escravo de Filemon, mas um servo de Cristo Jesus, aquele a quem Filemon servia. E Paulo irá enviar essa carta pedindo para que Filemon reconsidere a sua decisão de receber a Onésimo como receber como irmão. Paulo está dizendo: dê a ele a carta de alforria, libere ele, e se te fez algum mal, aquilo que ele deve a você, coloca na minha conta, deixe que eu pago no lugar dele aquilo que ele te deve, mas que ele seja livre. Meus amados irmãos, esta pequena carta nos demonstra em tons bem claros que se trata de fato de uma tipologia que aponta-nos para a reconciliação do homem operada a partir do derramamento do sangue inocente de Cristo. Aleluia! Observe aí, por gentileza, a imputação do pecado no homem. A palavra imputar significa colocar na conta, colocar sobre, acrescentar. Não é amputar, é imputar. Amputar é cortar, amputar é retirar, amputar é partir, mas imputar é colocar sobre, é pôr sobre, é colocar na conta dele. E a primeira imputação que nós conhecemos na história é a imputação do pecado original. Quando Adão pecou contra Deus no jardim do Éden, ele, pecando contra o Senhor, recebeu sobre ele uma sentença acusatória, uma sentença de morte, o pecado original. E esse pecado é passado para toda a humanidade. Todo mundo que nasce na terra já nasce com pecado no seu DNA, na sua vida. O homem foi completamente afetado pelo pecado. Agora, o homem é a parte ofensora, Deus é a parte ofendida. Observe essa carta. O caráter de Deus é evidenciado aqui nessa carta, no significado do nome Filemon. Porque Filemon significa amante, amor, aquele que ama. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você vê a figura de Deus no nome de Filemon. Filemon no livro representa Deus.
criou os céus e a terra, todo o jardim do Éden, para colocar o homem ali. Você vê o amor de Deus nos detalhes. Deus coloca o homem no jardim do Éden e diz assim: de toda árvore vocês podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que o homem fez? Cometeu uma falta contra Deus, pecou contra Deus, falhou contra Deus, não levou em conta a sua bondade, não levou em conta o seu amor, falhou, assim como Onésimo falhou contra Filemão. Sabe qual é o significado do nome Onésimo? Útil, pessoa fácil de lidar. Antes da queda, o homem era útil a Deus, mas depois da queda tornou-se inútil. Paulo faz um trocadilho no versículo de número